E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Bélgica. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BBcast. E aparentemente era melhor ter ficado dormindo. Exatamente, nós tivemos esse final de semana uma sprint que poderia ter sido um e-mail e uma corrida que, olha... Poderia ser um e-mail também. Poderia ser o anexo do e-mail. Mas é isso, eu sou o Rubens GP Neto e nesse podcast, como dito, vamos falar sobre o GP da Bélgica, tudo que aconteceu, mas também vamos comentar alguns pontos que antecederam ao GP. Como sempre, recadinho do Paddock, lembrando, agradecendo a todos os nossos apoiadores, aqueles que financiam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoia-se. Muito obrigado, e lembrando sempre que se você quiser se tornar um apoiador do BP, tem na descrição desse podcast o link da nossa plataforma do Apoia-se. Não tendo a possibilidade de ser um apoiador fixo aqui do nosso trabalho, você também pode ajudar a gente quando for realizar suas compras por meio da Amazon ou da Shopee, clicando nos nossos links que estão sempre disponíveis lá no nosso grupo e também nas publicações desse podcast. Então, é só você clicar, a gente recebe uma pequena comissão pelo valor lá da sua compra nesses e-commerces, mas que ajuda bastante a manter a gente aqui, continuando a publicar o podcast, também as matérias lá no site. Bom, não foi neste final de semana, mas foi no final de semana das 6 horas de São Paulo que estávamos nós felizes, guardando as coisas para ir embora quando chegou a bomba. Na verdade, a gente estava na coletiva da Ferrari, da equipe da WEC, a Débora entrevistando o Giovinazzi, eu entrevistando os... Como é que é o nome do rapaz lá? Molina? Molina. Na verdade, eu tava mais de papagaiano lá, né? Mas tudo bem. O Antônio também não perguntei nada. Eu perguntei pro Molina. Teve gente que não deveria nem ter feito pergunta pro Giovinazzi, diga-se de passagem. Com a cara que ele tava, não queria manter esse contato esse final de semana. Exatamente. E veio a bomba ali, né? A gente saindo ali da coletiva de que a Band não vai mais transmitir a Fórmula 1 ano que vem. Será a Rede Globo retornando aí para emissora Plim lá a Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 e F1 Academy. A gente teve esse anúncio que gerou um grande... Gerou e continua gerando, né? Um grande burburinho, né? Assim, o pessoal tá pegando todas as publicações. Tem publicação que não é da Fórmula 1, alguém vai lá e reclama, né? Falando, ei, mas e a F1 na Band? E a F1 na Globo? Ai, que eles estão matando o esporte, não sei o que. Ai, gente, tantas camadas, né? Mas assim, teve essa guerra dos fãs, né? De quem queria que voltasse pra Globo e de quem quer que permaneça na Band, porque muito dessas pessoas falam, né? Da entrega que a Band tem em questão de você poder assistir o pré-hora, ter ali também depois o pódio, né, a resolução do pódio, aquela salinha que muita gente gosta de acompanhar, isso em TV aberta, mas na Globo, né, nos últimos anos em que a categoria teve por lá, eles entravam bem pertinho ali do início da transmissão da corrida, e quando acabava, tipo, tinha aquele corte e já era, né? E aí vai tendo algumas situações aí, tipo, que nem esse GP da Bélgica, que se prolongou mais de 1 hora para poder ter o início da prova, e a corrida também demorou para poder terminar, de como que vai ser esse tratamento da Globo, se eles realmente têm espaço para a categoria. Só que muitas das pessoas estão falando desse discurso, né, da Band continuar transmitindo. Tem essa coisa de, mas eles transmitem todas as categorias de base. A Globo não vai deixar de transmitir, eles ainda vão transmitir. A única coisa é que o pessoal nem tá esperando um anúncio efetivo da Globo de como que vai ser o esquema de transmissão. Porque eles também podem oferecer essa transmissão se eles quiserem ali pelo Globoplay ou pelo site, como acontecia nas corridas em que eles não iam transmitir ao vivo, tinha cobertura pelo site, né? E depois tinha aquele horário alternativo para poder ver a prova na TV aberta. Então ninguém esperou ainda para poder ver como que vai ser. Eu acho que assim, eu entendo que eles devem avaliar alguns pedidos do pessoal que quer continuar acompanhando algumas coisas, mas não é como se a Fórmula 1 indo pra Globo ela fosse simplesmente morrer, né? Ninguém vai conseguir acompanhar. Na verdade, eu acho que é o que vale dizer que é o contraponto aí, né? Que essas 15 corridas que vão ser exibidas pela Globo no ano que vem,
elas superam o número de espectadores que a Band consegue nas suas transmissões. Porque a Band não consegue chegar no Brasil inteiro, ela não tem o mesmo alcance que a Globo tem. Tem cidade aqui em São Paulo, do interior, que não recebe o sinal da Band. Que só consegue, as pessoas só conseguem assistir se você tiver uma TV por assinatura que é via internet. Se não for dessa forma, né, um sinal assim, às vezes você nem consegue assistir. Então a Globo, a Fórmula 1 em si tá pensando nesse esquema, né, de mais pessoas no Brasil assistir do que a Band, que é bem limitada nesse quesito. E é óbvio que eles não tomaram essa decisão do tremendo nada, né? Eles tinham os resultados da Globo nos últimos anos, tem os resultados da Band nesses últimos anos também, e eles ponderaram ali, tanto que não foi nem questão de dinheiro, né? Porque a Globo, na verdade, foi a que menos ofereceu algum valor para poder ter para poder ter a Fórmula 1. O que a Fórmula 1 levou em consideração é esse alcance, né? E o retorno que teria por meio dos fãs mesmo, não porque a Globo pagou mais. Não, e tem aquilo que você até pontuou, a questão de que em 15 GPs a Globo pode entregar para mais gente do que a Band entrega em 24 GPs. Uma coisa que eu vi o pessoal reclamando bastante é que, mas se eu quiser assistir a temporada inteira, eu tenho que assistir pela Sport TV, caso eu não quisesse assinar a F1 TV. Então, essa é a mesma galera que quando você vê na internet, quando sai um show, uma série que tá no streaming, ela dá um jeito de assistir, ela dá um jeito de burlar, né? Sempre teve jeito para poder assistir a Fórmula 1. Não, um exemplo que eu pego, a série que todo mundo sabe que eu e a Débora gostamos muito, que é Doctor Who. Doctor Who praticamente foi ter transmissão no Brasil picado, assim. Um ano sim, um ano não, um ano sim, um ano não. Passou pela Cultura, ficou um tempo na Netflix, depois foi pro SBT, ficou menos de um ano no SBT. Exato. E assim, a gente nunca deixou de assistir. A gente sempre deu jeito de achar um download, achar um link para poder assistir e acompanhamos as temporadas todas. A mesma coisa vai ser a Fórmula 1. O pessoal que assiste um MotoGP, por exemplo, ficou um tempo sem ter MotoGP com transmissão, agora está na ESPN, e tem gente que não assina a TV por assinatura que assiste MotoGP ainda caçando link. Então, assim, eu acho que realmente é muito do que a gente teve a polarização da política no Brasil, a gente teve a polarização das emissoras. A galera que gostou chegou na Fórmula 1 agora e porque se acostumou com a transmissão da Band, fica rateando, porque vai mudar, e é aquela mudança que a pessoa não quer, porque ela se acostumou e não tem nem aquele parâmetro de qualidade. E assim, uma coisa que eu sempre pontuei, referente à Band, eu nunca gostei da Band ter mantido um só narrador para tudo, é exaustivo. A Globo, cara, você não tá gostando de quem ela escalou na Globo, muda pra Sport TV. Não tá contente de Sport TV, vai pra F1 TV assistir inglês, espanhol, italiano, qualquer idioma que você dominar. Pronto. Você tem opções, você tem um leque de opções. Agora, o ruim era, todo final de semana, treino livre, classificação, o mesmo narrador, os mesmos comentaristas. Eu não acho também que vai matar a F1 TV, né? Porque é um conteúdo que as pessoas gostam muito de ter. Quem acompanha mais a categoria assim, fortemente gosta de ter a F1 TV para poder realmente tipo, ver alguns documentários, ver alguns conteúdos extras que eles publicam, que obviamente a maioria é tudo em inglês, né? Só as transmissões que vai para TV é a mesma que tá na F1 TV. Isso que eu acho muito engraçado, tem muita gente que fala, mas eu prefiro assistir na F1 TV por causa da narração. É a mesma narração da Band. Se você colocar em português, é a mesma narração da Band. Tipo, você vai acompanhar no teu idioma. E Mas se você tirando, coloca em outro, é óbvio, você tem outras opções ali, né? Até na F1 TV tem uma diferença daquela narração que vai pra televisão, né? E da narração que tem ali, da outra transmissão que é do Twitch. Então, tipo, tem outras alternativas dentro do streaming. exato. Não, e o que eu mais gostei foi uma galera criticando, que eu achei o mais patético de tudo. Desculpa, é patético você falar isso. Pessoal, indo pra Globo vai morrer a Fórmula 1. Aí eu respondia, tá, mas a Fórmula 1 morreu da década de 80, 90, anos 2000, 2010, que a Globo transmitiu a Fórmula 1. Não, mas a popularidade aumentou com a Band. Aí é uma visão muito tão simplista e tão burra, porque é o seguinte, não aumentou por causa da Band, exclusivamente da Band. A Band pode ter uma parcela mínima, mas ainda é bem pequena quando comparado no número de audiência da Band com o que era da Globo em 2019, que foi o primeiro ano do Dark Survive, né?
Drive to Survive, pra mim, tem muito mais relevância na popularidade da Fórmula 1. A Fórmula 1 foi introduzida em um monte de coisa, né? Tipo, no McDonald's ajuda as pessoas a se interessarem. Documentário, filme que saiu. Não, é isso mesmo. A gente tem agora Lego com carrinhos da Fórmula 1. Cara, eu vou falar com experiência de quem assistiu a Fórmula 1 nos anos 90. Até eu comentei com isso o pessoal que estava lá nas 6 horas de São Paulo, que estava justamente criticando essa mudança. Falei, gente, eu tinha que comprar, às vezes, jornal domingo de manhã, antes da corrida, para poder ver a classificação. O que aconteceu na classificação? Porque no sábado não tinha. E, tipo, eu assisti a Fórmula 1 nos anos 90 dessa forma picada. Eu lembro do Valese contando que nos anos 80 não tinha corrida, você não tinha classificação. Você ficava sabendo pelo resultado do jornal. E aí o pessoal falava, diminui a popularidade. Meu, a primeira vitória de um título brasileiro foi transmitido pela Rádio Bandeirantes, não, desculpa, dando popularidade para coisa, pela Jovem Pan, pelo Barão, que era o pai do Emerson Fittipaldi, que transmitiu a temporada dele, que ele ganhou o título. E, cara, e a popularidade caiu dos anos 70, 80, 90 com esse tipo de transmissão? Não, não caiu. Então, assim, é muito simplista colocar todo o crédito em cima da Band, sendo que, me desculpa, a Band deixou muito a desejar em questão de produção do que ela poderia ter feito, sabe? Eu lembro que em 2021 ali, quando ela assumiu, falando, todo final de semana vai ser uma exclusiva com piloto. Não, não teve. Então, assim, ela vendeu uma perspectiva muito maior. Eu acho que a galera tem muito mais um carinho com alguns personagens que estão dentro da Band, como é o Reginaldo Leme, como é a Mariana Becker, do que realmente tem com o conteúdo que eles produzem. É o que eu falo, o volume deles de produção, que eu falo dentro da TV, é maior, mas só que em qualidade de entrega é muito menor, A assim, gente tem do a que ela poderia ter cabeça. feito, né? A gente tem a cabeça também Rio-São Paulo, né? Tipo, Rio-São Paulo, beleza, tem realmente uma transmissão, a maioria das pessoas aqui consegue acompanhar pela Band, tudo bem. Se a gente for parar pra poder pensar, o norte, nordeste do país, né, que é um país extremamente grande, tem lugar ainda que não tem a mesma qualidade de internet que a gente tem aqui. Que são pessoas que às vezes não vão conseguir fazer a assinatura de uma F1 TV porque não consegue depender de uma internet boa para poder acessar. Então é isso, acho que sobre Band perdendo a Fórmula 1 e indo pra Globo, é o que a gente tinha pra falar, lógico. Venham, participem da live de terça-feira que nós vamos, terça não, segunda, desculpa, que nós vamos falar bastante sobre isso, vamos discutir sobre isso, porque é algo interessante que ainda vai dar muito pano pra manga. Bom, o que deu pano pra manga nesses últimos dias foi a saída do Christian Horner da Fórmula 1, né, Débora? E a promoção, né? A saída da Racing Bulls do Laurent Metz, que virou o chefe de equipe da Red Bull. Pois é, né? A gente teve essa mudança aí também que chamou bastante atenção, porque ela aconteceu logo depois do GP da Inglaterra, né? O Horner foi anunciado como estava saindo da equipe e já veio em seguida as promoções, né? O Alan Permi se tornou o chefe de equipe da Racing Bulls e era algo que estava vindo aí já há algum tempo, um burburinho de que poderia acontecer. Eram vários e se, né? Mas acho que no momento mais crítico, que foi o ano passado, quando teve as acusações de assédio e que também ele passou pela investigação, era ali que estava todo mundo esperando que ele de fato saísse da Red Bull, né? E para poder lembrar, ele não foi nem sequer afastado do cargo, ele permaneceu ali quando as investigações estavam acontecendo, ele foi para as corridas normalmente, mas chegou nesse ano. É muito interessante, né? Porque nem foi tanto por essa acusação de assédio, mas foi pelos resultados ruins que a Red Bull começou a ter que eles decidiram fazer essa mudança de chefe de equipe. Então, nesses últimos dias aí, de fato, quando o pessoal foi para a Bélgica, tava todo mundo ali, tinha acesso a esses personagens, né? O Helmut Marko falou que não foi uma decisão, assim, do pessoal que estava ali, mas sim da alta cúpula da Red Bull que decidiu tirar o Horner. Eles ficaram sabendo na terça-feira que o Horner ia sair, mas o Max, por exemplo, só ficou sabendo algumas horas antes do verdadeiro anúncio, né? O próprio Lohan foi avisado, assim, tipo, bem em cima dessa mudança que ia ter e era algo que não tinha nem como negociar, né? Realmente foi a decisão que eles tomaram. E depois o Marco falou: foi por conta do desempenho ruim que a Red Bull tá tendo, desses problemas internos. Foi um time que perdeu várias peças importantes.
E acho que a queda de desempenho realmente é o mais expressivo, né? Porque além de perder a performance do carro, o Max Verstappen está há muito tempo reclamando desse carro, que eles não estão conseguindo encontrar uma configuração ideal, que ele está tendo cada vez mais dificuldade, mesmo com a Red Bull levando algumas atualizações, as coisas não melhoram, e só foi realmente decaindo, né? E eu acho que também chama atenção para o time o fato de nenhum piloto que senta ao lado do Verstappen consegue entregar alguma coisa. Exato. E agora, eu tava até pensando agora pela manhã, depois da corrida, sobre quando aquela vez que o Lando Norris falou que não queria ser companheiro de equipe do Verstappen, né? Que ele não se via nessa posição nesse momento, porque ele sabia que a Red Bull é uma equipe que só trabalha para um piloto. E todo mundo caiu de críticas sobre ele, né? Todo mundo, vou me excluir disso, eu e outras pessoas. Mas mostrou certeira a decisão dele. Ele tá numa equipe que está disputando o título agora. Se ele tivesse na Red Bull, não teria essa chance, né? E além do mais, a Red Bull mostrou que segundo piloto lá não consegue render. E acho que agora, né, a gente vai ver o que vai acontecer com a equipe, porque até o GP da Inglaterra realmente parecia que a Red Bull tava morrendo, né? Que ela tava nos seus últimos suspiros ali de competitividade. Mas com o Lohan ali, já teve uma coisa que foi interessante para esse final de semana, que eles conseguiram consertar o carro do Tsunoda, né? O Tsunoda que tinha batido e tava sem as peças novas e a Red Bull, tipo, foda-se, corra desse jeito. Eles já conseguiram trazer algumas atualizações do carro por o Tsunoda. Tanto que ele foi até melhor na classificação da corrida principal, né? E depois que a prova acabou, que o Tsunoda tinha caído lá para trás, não estava na zona de pontuação, o Lohan deu uma entrevista para a Fórmula 1 e ele falou: a gente errou como uma equipe, Tsunoda, porque a gente fez a escolha dele de parada num momento ruim. Ele parou muito depois do Verstappen e ele realmente perdeu várias posições. Então a gente, como equipe, precisa melhorar a situação do Tsunoda olhando para a corrida dele e vendo o que a gente pode fazer, porque isso não é normal dele terminar lá atrás, né? Então ele atribuiu toda a culpa da Red Bull de ter errado na parada do Tsunoda, porque eles esperavam um resultado melhor dele. Exato. E falando agora também sobre a questão do Horner, foi uma coisa que eu pontuei numa live anterior à saída dele, né? Que era do tipo assim, gente, uma empresa sabe quando o cara tem culpa no cartório no questão do assédio. Ela sabe. E o Christian Horner vai ter o julgamento em janeiro. Imagina você começar a trabalhar o desenvolvimento do próximo carro, fazer todo o gerenciamento da equipe para o próximo regulamento, negociar com a Ford, conversar com a Ford de desenvolvimento do motor, sendo que o seu chefe de equipe está na berlinda de um julgamento. Então, a mudança agora foi sábia, porque o Laurent não, é Lohan. Aquele é francês, é Lohan. Ele começa a trabalhar já agora, já pega a mudança do regulamento, já pega a introdução dos motores Ford, e quando chegar ano que vem, ele não tem nenhuma surpresa. Imagina você introduzir um novo chat de equipe em fevereiro, porque o anterior teve uma condenação de assédio sexual. Então, eu entendo que foi muito certeira a que a Red Bull fez. Tem o lance da possibilidade de perda do Max Verstappen futuramente para a Mercedes. A gente vai até discutir isso daqui a pouco. Então, você ter a perda do Verstappen e manter o chefe de equipe que mais ou menos deu a causa à perda da sua grande estrela, não seria muito sábia. E a gente já vê também toda a movimentação da possibilidade do Sebastian Vettel voltar para a equipe Red Bull para assumir mais ou menos a posição que seria do Helmut Marko, uma posição mais ou menos ali, isso, orbitando em torno do chefe de equipe. Então, assim, você está tendo muitas mudanças para você permanecer com um cara que tem grande chance de fazer muita merda ou continuar fazendo elas. Então a Red Bull assim foi certeira. A gente gostava do Lohan desde a época da Ferrari. Depois, quando ele foi para o Racing Bulls, a gente apontou como ter sido uma decisão muito sábia. E agora ele chegando, a Red Bull também foi uma decisão sábia. Torcer é aquilo que a gente fala. A Débora é ferrarista, eu sou McLarista, mas a gente gosta de competitividade. E ter a Red Bull com os dois pilotos competitivos é algo atrativo. Que nem a corrida mesmo de hoje, na hora que a gente for comentar um pouco sobre ela. Faltou, sabe, aquele momento que você tem o Max Verstappen mais agressivo, mais audacioso, o segundo piloto também. Então, assim, eu vi muita gente criticando o Tsunoda na corrida por não ter feito a ultrapassagem em cima, acho que é do Gasly, né, que estava atrás. Então,
Enquanto que o Verstappen também não fez sobre o Leclerc. Então, assim. Mas foi uma briga até interessante, né? Os minutos que durou. Exato. Então, assim. Esperamos ter competitividade ano que vem mais do que a gente está tendo este ano. Acho que o Lohan, ele é um personagem interessante aí pra gente poder avaliar, porque ele, quando estava na Ferrari, era muito elogiado, e quando chegou na Racing Bulls, o trabalho que ele desenvolveu ali com o Liam Lawson, com o Isaac Hadjar, com o Tsunoda, foram pessoas que falaram muito bem dele, né? Falaram que é bem legal trabalhar com um chefe de equipe que ele também é formado em engenharia, porque o Horner não era. Então, tipo, eles falavam as coisas pro Lohan sobre o carro, do que eles estavam sentindo, e o Lohan entendia, porque ele é engenheiro. Então, acho que essa visão também para a Red Bull, que hoje não tem um Adrian Newey, é interessante você ter um cara que entende o que os pilotos estão falando para poder passar isso para sua fábrica, para poder ser mais certeiro no desenvolvimento do carro. E a gente está falando de um 2026 que tem muita coisa ainda para poder ser definida, mas que as equipes já estão trabalhando no carro do próximo ano, que eles precisam entender como que os seus pilotos vão funcionar. Então, assim, é óbvio, a gente não sabe como é que vai ser 2026, ainda tem essa questão do Max para poder resolver, o próprio Tsunoda, a gente não sabe se ele fica ainda na Red Bull, mas, aparentemente, acho que agora tem um cenário mais favorável para o Tsunoda permanecer, dependendo de como for as próximas corridas, do que seria se o Horner permanecesse por lá mesmo. Bom, e nada segue definido entre Russell e Verstappen, né, Débora? Teve muita especulação aí de um possível anúncio já na Bélgica, porque a Bélgica também virou território de demissão de chefes de equipe, né? E agora também virar a possível território de contratação de pilotos. E tem muita equipe que não gosta de ir para as férias de verão com coisa indefinida, né? Eles preferem decidir as coisas agora na Bélgica e Hungria, né, que são as duas corridas antes das férias, nesse calendário novo aí da Fórmula 1, do que deixar para poder resolver alguma coisa ali na Holanda e depois, né? Porque aí as corridas começam a ficar muito mais intensas, porque você vai estar viajando de novo, né? Tipo, vai voltar para América, vai voltar para Arábia, então tem essas coisas. Exato. E no final, ninguém sabe, na verdade, o que aconteceu. Se Max Verstappen vai para Mercedes, se o Russell vai ser demitido ou não. O Russell mesmo, eu acho que o pior cenário é para o Russell, porque ele tem assentos a serem negociados este ano, no ano que vem, e ele, sem saber o futuro dele dentro da Mercedes, ele não consegue começar a negociar um possível lugar para poder correr a partir do ano que vem, ele ou não pode 2027. falar nada, né? Não pode falar nada para ninguém, tipo assim, decidido. Ou seja, né, novamente, Toto Wolff tá para cagar a carreira de um piloto. E nesse imbróglio que está acontecendo, né? Estão botando até o nome do Antonelli, né? Porque agora dizem que talvez o Antonelli possa ser emprestado para uma outra equipe, e aí ficaria Verstappen e Russell. Eu não acho que é a melhor dupla para poder se ter, né? A assim, dupla Sher assim, e a Nubil, né? vai dar muito ruim ali, não sei. Não acho que é por esse lado, né? Também uma Mercedes que se forçou tanto a ter o Antonelli ali, pô, dispensar assim, botar o moleque numa outra equipe, tivesse pensado melhor, né? Tivesse pensado melhor antes de subir o Antonelli, tivesse deixado porque perdeu ele correr a oportunidade de ter F2. tipo o Sainz na equipe para poder tirar o Antonelli do rumo da Williams. Acho que tá bem ruim esse cenário. E é algo que realmente precisa ser definido, né? Porque estão falando de talvez o Max fique na Red Bull 2026, mas que já tenha tipo um pré-contrato com a Mercedes para 2027, porque aí ele pode ver o cenário de como tá a Red Bull ou de como a Mercedes vai estar para poder tomar essa decisão. Mas aí também o que faz com o Russell? Tipo, fecha com ele o contrato de mais um ano e depois a gente vê o que vai acontecer? Ou é mais jogo fechar de 2 temporadas com o Russell? Tem algumas coisas aí que estão sendo conversadas que é difícil de definir, mas que precisa ser anunciado logo, porque é realmente ruim, né? Porque a gente tá vendo o nome do Bottas no mercado, tá vendo aí o Pérez de novo, né, no negócio da Cadillac, mas o Bottas também já tá sendo cotado para uma Alpine ali no lugar do Franco Alapin, que tem essa também. Tem muita coisa acontecendo que pode rolar pro lado do Russell, né?
dependendo dessa movimentação, de ele ser tipo um Ricardo. Fica fora do grid por um tempo. Porque não conseguiu negociar com ninguém. Que foi um dos medos que o Sainz ano passado tinha, né? Ele queria fechar com uma equipe que pudesse trazer alguma coisa para ele, ao mesmo tempo que ele tinha medo das coisas se estabelecerem logo e ele ficar fora do grid. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. E quem tava numa cena de próximos capítulos muito interessante, que no final acho que deu em nada, foi a Ferrari, né, Débora, que trouxe atualizações para esse final de semana. Muito elogiado, que iam fazer atualizações da suspensão, que era o calcanhar de Aquiles da equipe. Tivemos lá os treinos, né, do Giovinazzi, do Hamilton, lá em Maranello. Maranello não, Mugello, desculpa. Mas no final, Hamilton continuou tendo dificuldades com o carro. O Leclerc entregou o que normalmente já estava vindo entregar. E fica naquele impasse, né, se a Ferrari realmente está no caminho certo ou não do desenvolvimento do carro dela. O Hamilton, ele trouxe uma coisa que foi bem importante, né? Porque teve esse teste em Mugello, que não foi bem um teste, foi um dia de filmagem. Tem algumas coisas ali, tipo controle de velocidade, de quilometragem, enfim. O Antônio deu 2 voltas no carro, usando a configuração passada, e o Hamilton e o Leclerc a configuração nova. Que eles queriam comparar aí o que o Antônio estava sentindo com o carro com os dois. Porque o Antônio, porque ele é piloto reserva. Vencedor de Le Mans, tá bom? Tá bom pra você? Não, e já foi piloto da Fórmula 1, correu em Mugello também. Também. Então... É um piloto que conhece o carro, né? E ele saiu do EC daqui de São Paulo e foi andar no simulador da Ferrari. É assim, né, a vida dele. E aí, bom, teve esse teste, né? E quando chegou ali na Bélgica, o Hamilton falou: perguntaram pra ele, Hamilton, o que sentiu de novidade do carro, essa nova suspensão? Ele não sentiu nada de diferente. Não vi nada de diferente no carro. Teve alguma mudança? Ele falou, foi um dia de filmagem, não foi bem um teste. Enfim, né? O pessoal tentou ali pegar alguma coisa dele e falou, o carro tá uma droga, basicamente. E aí, a gente teve o primeiro treino livre. Em seguida, a classificação da sprint, o Hamilton abandonando no Q1, aí foram falar pro Hamilton, mas e o carro, Hamilton? Ele, tá a mesma coisa, gente. Tá bosta diante. Tá a mesma coisa, olha só que loucura. Tá travando muito a traseira, o carro não tá respondendo, não sei o que, vamos ver o que acontece. A sprint foi aquela tristeza, né? Aí, pra corrida, pra nova classificação, eles estavam esperando que o Hamilton ia ir bem com esse carro. Não foi de novo, ele errou de novo, não sei o que. Aí, quando terminou a classificação, o Hamilton falou, eu tenho que pedir desculpas pros membros da Ferrari, porque fui eu que cometi um erro na volta. Mas o carro, na situação que está, não é para poder estar desse jeito. Está inguiável, né? E o Leclerc tinha se classificado mais à frente, então é óbvio que vai ter um comparativo Hamilton e Leclerc. Só que, gente, tipo, tanto o motor, né, que o Hamilton tá pegando as manhas do motor, aí você muda a traseira do carro, é óbvio que tem impacto também, né, no desempenho do carro. Aí, ó, ruim, triste, difícil, aí a Ferrari falou, não, vamos mudar o carro do Hamilton pro domingo. E de fato mudaram, né? Mudaram o motor do Hamilton. Vocês viram que o Hamilton andou melhor com o motorzinho? Será que também não tinha o inferno desse motor que tava ruim? Ganhou 11 posições, né? Conseguiu empenhar um desempenho muito maior. Será que não era melhor ter trocado esse motor antes do primeiro treino livre? Não sabemos, né? Os mistérios da meia-noite de Ferrari. Ou podiam ter trocado entre a sprint e a classificação, sabe? Tipo, gente... Não, vamos lá. Até para falar da sprint da corrida. A sprint foi o anexo e a corrida poderia ter sido o e-mail. Só isso. É o que define. Porque tirando as ultrapassagens do Hamilton, que boa parte, vamos colocar também, ele ganhou pela parada de pitstops, então... E pela chuva, né? Na chuva ele estava desempenhando melhor. A corrida foi paradérrima. Só a primeira volta que teve aquela emoção ali na sprint do Verstappen ultrapassar o Piastri e na corrida do Piastri ultrapassar o Lando Norris. Acabou. Mas assim, é culpa da Bélgica? É culpa da Fórmula 1? Não. Corrida na chuva, quando tem esse intermediário de tipo sair da pista molhada para migrar para a pista seca, é desse jeito. Ninguém quer tentar uma ultrapassagem jogando o carro com pneu slick no molhado para fazer uma ultrapassagem. Não rola. Não querem também fazer mais parada, né? Porque eu acho que a corrida em si, ela foi ruim. Porque a corrida na Bélgica, ela é muito de estratégia. É uma corrida que, se você tem mais paradas, tem a questão do undercut, que foi até o que fez o Piastri vencer a prova, né?
essa é uma corrida que depende muito das trocas de pneu também para você ter uma movimentação. A partir do momento que a gente teve a pista secando ali na volta 12, que o pessoal começou, 11, 12, né, que o pessoal começou a ir para os boxes colocar o pneu de pista seca, as equipes decidiram que vamos fazer a prova com o pneu médio até o final, não vamos mais parar. Então, mesmo que uma galerinha ali de trás tentou dar uma movimentada na corrida parando, não aconteceu nada, porque ninguém quis parar de novo. E é até triste dizer isso, né? Mas a Pirelli fez a mudança dos pneus para esse final de semana. Eles decidiram ali pegar o C1, que era o mais duro, mas tirar o C2, colocar o C3 e o C4, porque eles queriam forçar as equipes a fazer mais paradas. Não funcionou. Eu acho que teria forçado se eles tivessem pulado do C3 pro C4, tivesse C3 e C5. Poderia ter feito, porque assim, alguns pilotos iam optar pelo duro, porque ia ter uma maior durabilidade. E o pessoal que fosse de médio tinha que acelerar demais para poder compensar uma segunda parada. E aí eles têm o negócio, né, de que o médio desse ano foi o macio do ano. Não mudou nada, sabe? Corrida, mesma coisa. Exato. Mesma coisa. Ai, foi triste isso daí. E é bem complicado, né? Porque também o Rubens falou, coloca o C5. Mas o ruim do C5 na Bélgica é que além da pista ser abrasiva, tem a questão das forças laterais das curvas, né? Então eles não conseguem também colocar um pneu muito macio, porque pode ter o estouro, né? O ataque às zebras, coisas não conseguem. Mas... Que é uma coisa que a FIA e a Fórmula 1 pensando aí no meio ambiente tem que decidir sobre ataque às zebras. Não porque pode continuar. É muito perigoso. Eu também acho. Eu acho que o Verstappen é o melhor piloto que ataca a zebra porque ele encarna aquela coisa do leão, né? Então ele consegue atacar melhor as zebras que qualquer outro piloto. Ai, assim, não adianta, a Pirelli, ela tenta ir lá fazer o lobby dela, né, convencer a galera, vamos parar um pouquinho mais, gente, vamos agitar, aí as equipes falam, dane-se. Eu acho que tinha que começar a pôr snipers pra atirar no pneu. Eu acho que assim, vai chegar uma hora que você vai ter que começar a colocar que 2 paradas é obrigatório. Tipo Mônaco, vai mudar, né? Vai mudar. Que não serviu de nada. Não muda nada. Mas sei lá, colocar, tipo, 2 paradas não, é obrigatório. Não serviu de nada, não. Se coloca 2 paradas, a gente vai ter de novo a Mercedes esquecendo os pilotos na pista. Tem isso. E, sei lá, ou colocar, tipo, que é obrigatório usar os 3 tipos de pneu, ou, gente, no fim das contas, é começar a tirar pneu da galera. Tipo, ao invés de, na sprint, né, são 12 jogos de pneus para cada piloto. Ao invés dos 13 no final de semana normal. Começa, sei lá, dá 10. Bom, só para comentar um pouquinho mais, né, do desempenho do Lewis Hamilton, foi muito legal ver. Porque assim, pô, é nessas corridas que a gente vê quando o piloto realmente tem uma 2 cartas para retirar da manga. Era uma coisa que a gente até esperava do próprio Verstappen, mas só que daí é aquela questão, né, eles colocaram uma configuração de carro para chuva pesada, e acho que é por isso que ele estava irritado de terem segurado a corrida ali alguns minutos, 1 minuto não, quase praticamente uma hora para ter uma largada. Ele queria aquela largada naquela chuva, porque o carro dele estava configurado por isso. Então, não se enganem pelo discurso dele, que o cara tá advogando causa própria, o que não é errado. E é uma aposta que as equipes tinham que fazer, né, nesse cenário de que ia ter chuva para a Bélgica, e tava meio ainda indefinido assim qual que ia ser a janela que ia ter chuva. As equipes têm que escolher o que elas vão fazer, se elas vão configurar o carro para pista seca ou para pista molhada. Foi até uma coisa que a Ferrari estava passando por esse dilema, né? Porque eles não sabiam antes da classificação o que era melhor, se era tentar ganhar posição na classificação ou na corrida. Exato. Bom, e para finalizar o BBcast, vamos comentar, né? O Bortoleto, que conseguiu um 9º lugar, conquistando mais pontos. Agora tem 6 pontos no Mundial de Pilotos. Ele tá à frente aí, no caso, é que ainda não teve atualização aqui. Obrigado a negar essa menção. Mas foi bem legal o Bortoleto ter conseguido. Hoje foi a vez da Sauber errar na estratégia do pobre coitado do Nico Hülkenberg, né? Coitado, e conseguiu o pódio dele. Parece que a Sauber falou, agora a gente vai ferrar você. Agora é sua vez de passar mal na nossa mão. Exato, ó, a gente tem aqui o Bortoleto tá na frente do Doha e do Colapinto. Então, Brasil 6, Argentina 0, é isso que importa pra gente. Eu fiquei feliz que o Bortoleto voltou aos pontos, né? Na verdade, o que estão esperando é que esse final de temporada aí pra Sauber seja um pouco melhor com o desempenho do carro, que eles consigam aí manejar melhor a configuração e que talvez se torne mais frequente a presença ou do Hulk ou do Bortoleto nos pontos. E isso já vai criando uma grande expectativa para 2027, porque
tudo aquilo que a gente já falou da mudança da Sauber para a Audi, que a Sauber até mesmo esse ano a expectativa era realmente de nem pontuar, era uma coisa assim dantesca o futuro dela, mas parece que umas mudanças que houve ali, a chegada do Binotto, o gerenciamento que está tendo da equipe, o que é bem interessante até a gente pontuar da questão da mudança do Christian Horner, que como algumas equipes com a mudança de gerência melhorou sem ter grandes investimentos, né? Então, vamos torcer, muito feliz pelo Borboleto ter conquistado aí seus 2 pontinhos. Uma pena o Huckenberg não ter conquistado mais pontos, mas é isso, Nossa, gente. a decisão da Sauber foi bem xoxa, né? De parar o Huckenberg ali, porque eles poderiam ter terminado em 10º, né? Mas ficaram também com receio do Gasly ir pra cima deles e não ter como gerenciar, mas também não tinha. Foi bem ruim nessa coisa de ter ultrapassagem, né? Foi uma corrida bem limitada. O Huckenberg conseguiu recuperar algumas posições, mas não foi suficiente para poder voltar ao 10º lugar com o pneu. Que foi algo também que aconteceu ali com o entre Norris e o Piastri, né? Na primeira parada que tiver, na primeira e única parada que eles fizeram, inverteu as posições e a McLaren ficou naquela coisa, você vai conseguir passar o seu companheiro e não rolou. Essa enganação que fizeram com o Norris foi muita sacanagem. Colocaram ele ali de pneu duro e falou: vai, garoto, brilha, é tua hora de brilhar. E na hora que ele tentava brilhar, ele escorregava na pista. E o pessoal: não brilha tanto, filho, só anda. E aí, na hora que ele continua andando, aí entra o engenheiro e fala: olha, eu acho que dá para chegar no Piastri. Cara, a McLaren realmente, cara, ela se auto-sabota a si mesmo durante a. Pior que essa corrida, com essa inversão que teve da posição, né, dos dois, ficou com a cara de que eles estavam tentando consertar a corrida passada, que o Piastri errou e foi por culpa dele que ele perdeu a vitória na Inglaterra, né? Aí ficou parecendo aquela coisa de, talvez aquela vitória deveria ser do Piastri, então vamos resolver aqui a situação e dar essa vitória pra ele. Nossa, ficou muito feio, muito feio. Tem hora que parece que a McLaren quer corrigir os erros históricos da vida dela, ferrando os pilotos, fazendo péssimas escolhas para os pilotos. E foi ruim pro Norris, que ficou com aquele pneu duro que ele errou várias vezes, né? Esse negócio do rádio deles, meu Deus. E, tipo, gente, não ia ter inversão de posição, porque não tinha nem como inverter. Teve um momento ali, assim, teve o erro da McLaren, né? Nessa questão de, pô, cara, como é que vocês não se ligam que vai ter undercut? Sendo que é uma corrida que você tá vendo que a galera não tá com a ideia de parar uma segunda vez. Então não vai ter como inverter essas posições de novo. E depois teve uma parcela de culpa do próprio Norris, né? Que cometeu alguns erros ali, então a distância entre ele e o Piastri cresceu bastante. Só que aí no final da corrida caiu para 4 segundos, né? Ficou aquela expectativa também se eles iam disputar na pista. Foi uma tomada de decisão assim tão ruim, apesar de conseguirem a dobradinha, do Piastri continuar líder, tipo, que bizarro. Exato. É a McLaren sendo a McLaren. Mas assim, a dobradinha foi muito importante para a equipe. Até o próprio Will Mesquita apontou isso bastante, que provavelmente a McLaren deve ser campeã de construtores no GP da Itália, lá em Monza, que vai ser bem engraçado, né? A McLaren ser campeã dentro da casa da Ferrari. Que bonito. Mas Mundial de Construtores decidido, mas de pilotos ainda não, né? Fica realmente a briga entre a dupla da McLaren, dificilmente tem chance aí do Verstappen ou qualquer outro piloto vir atrapalhar até na disputa pelo vice-campeonato. Porém, nada está decidido, nada está batido o martelo ainda, há muito que acontecer. Bom, pessoal, é isso. Vamos agora para o GP da Hungria, aquele cartódromo a céu aberto que às vezes dá corrida boas, às vezes dá umas corridas bem sonolentas, como poderia ser o e-mail como hoje. Vamos ver. Vamos torcer aí para ter um final de semana bom, que até lá tenhamos algumas definições. E lembrando que amanhã, segunda-feira, temos sim, ou se você estiver ouvindo na segunda-feira, teremos aí a partir das 7h15 a nossa live no canal do Boletim do Paddock. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.